Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais uma aula de geografia, né? E já iniciamos a apostila nova, apostila número 3. E o primeiro capítulo de geografia dessa apostila, que é o capítulo 7, vai falar um pouquinho sobre as paisagens e as suas transformações e as mudanças que isso aconteceram ao longo do tempo. Então, quando nós estamos na nossa casa, ou quando nós estamos em algum local em que a gente abre a janela, o que a gente consegue ver? Tudo aquilo que está do lado de fora, né? Nós conseguimos ver a paisagem que está do lado de fora. Essa paisagem pode ser uma paisagem natural, de natureza, né? Com elementos da natureza, ou ela pode ser uma paisagem urbana, né? Ou seja, uma paisagem que mostra prédios, ruas, casas, carros, enfim, são dois tipos de paisagem, né? Tanto a gente no campo como a gente na cidade, as paisagens vão fazer parte da nossa vida. Então, ó, nós temos ali uma paisagem natural, né? Uma cachoeira, e temos do lado uma paisagem urbana, completamente urbana, cheia de prédios, né? Muitas luzes, circulação de pessoas, mas nós temos a diferença entre a paisagem natural e a paisagem urbana. Nós temos também os elementos da natureza, que são paisagens que nós formamos através apenas dos elementos naturais. Então, paisagem natural é aquela que é formada apenas por elementos da natureza. Água, vegetação, terra, sol, nuvens, né? Não tem nenhuma interferência do ser humano. Ou nós temos também a paisagem que nós chamamos de cultural, ou aquelas que são construídas pelo homem. Então, as paisagens urbanas entram nessa categoria. Prédios, casas, ruas, avenidas, né? São paisagens com menos elementos menos elementos naturais e mais elementos urbanos. Muito bem. As paisagens são classificadas de 3 maneiras. Elas são predominantemente naturais, ou seja, apenas elementos da natureza. Elas podem ser mistas, quando a gente utiliza elementos da natureza e elementos culturais, ou seja, a gente, numa mesma paisagem, nós temos elementos da natureza e elementos construídos pelo homem. E nós temos as paisagens culturais ou artificiais, que são aquelas que nós construímos, que o ser humano é o agente principal de transformação daquela paisagem. Muito bem. Elementos naturais, árvores, rios, solo, morros e mar. Então, ó, não tem interferência do ser humano nenhum aqui, somente elementos que fazem parte da natureza. E nós temos ali elementos naturais misturados com elementos culturais, ou seja, elementos que são da natureza junto com elementos construídos pelo homem. Então, aqui é uma paisagem que nós consideramos paisagem mista. Tem coisa da natureza junto com coisas que foram construídas pelo homem. O homem aqui, no caso, ele modificou uma paisagem natural, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, elementos da natureza junto com elementos culturais, né? Elementos que foram construídos pelo ser humano. Aqui é a mesma coisa, elementos da natureza junto com elementos que foram modificados pelo ser humano. Existem ainda paisagens que sofrem transformações ao longo do tempo. Então, ó, aqui a gente consegue ver uma paisagem que era totalmente natural, começou a ficar, ó, construíram casas, construíram estradas, prédios, colocaram postes de energia elétrica, sinaleiro, ferrovias, foram ficando. Então, aqui a paisagem final, coisa inicial, a transformação sofreu. Porque o ser humano busca, através das transformações das paisagens, ele busca transformar aquele lugar, aquele local, de um jeito que satisfaça as necessidades dele, né? Então, em algumas paisagens ele aperfeiçoa para tentar viver naquele lugar, e com isso ele busca, dentro dos elementos da natureza,
transformar a paisagem para que ele possa sobreviver naquele local, né? Muito bem. Lá na apostila de vocês, nós temos ali as atividades da página 94 e 95, que é as transformações da paisagem ao longo do tempo. Então, lá nós temos 3 quadros, e aqui tem um texto, né? Quadro A tem um texto, quadro B tem outro texto e quadro C tem outro texto. Qual é a atividade que vocês terão que fazer? Vocês vão ter que ler o que está dizendo o texto e vocês vão representar, através do desenho, o que o texto está falando. Então, vocês vão ler o texto A e fazer o desenho da figura A, o texto B e vão ilustrar o texto B, e o texto C e ilustrar o texto C, tá? Eu quero esses desenhos com muito capricho. Vocês vão pintar esses desenhos, tá? E vocês vão tentar colocar o máximo de informações possível que vocês conseguirem deixar do texto, ok? O trocando ideias vocês não precisam fazer, mas vocês vão fazer aqui, ó, aqui onde eu moro. Leiam a atividade que está aqui, ó, o textinho que está aqui, para poder responder a pergunta do aqui onde eu vivo, ok? Essas 2 atividades vocês vão postar lá na plataforma do eClass e para a gente poder dar continuidade nesse assunto de transformações das paisagens, ok? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, a prof está lá no Telegram, tá? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!